Bom, eu não vou eu não vou pedir desculpa, assim, porque vai demorar, entendeu? A história é comprida, então vamos direto na palavra. Depois, né, o Neto aí, certamente já explicou todas aquelas situações. Então, vamos ao banquete que está posto. Para introduzir a prosa nossa boa desta noite, nós vamos ler o texto que o apóstolo Paulo deixou relatado quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8. Glória a Deus. Na verdade, a gente tinha planejado para vir com mais tempo, comer um peixe lá na beira do rio. Como é que chama aquele rio lá? De Mogi? Como é que chama? Mogi Guaçu? Então, mas aí, infelizmente, secou o rio. Eu vi na televisão, não tinha água lá naquele lugar onde que a gente estava cheio de cascata lá, estava tudo na pedra assim. Eu falei, não vou mais. Então, Romanos 8, então a gente vai esperar encher o rio. Romanos 8, eu vou ler alguns versículos. Vamos ler primeiro o 8:29. 8:29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Quero ler ainda mais um texto que está lá no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Eu estava com muita saudade de vocês, e se fosse por minha conta, eu estaria aqui todo fim de semana. Mas sabe como é que é as coisas, né? Então, o capítulo 22 de Apocalipse, quero ler mais um texto para servir de fio na costura dessa fazenda magnífica de raciocínio. Apocalipse 22, vamos ler o 11 e o 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda.
E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Papai querido, hoje é um dia muito delicioso, presente teu para nós. Muito obrigado pelo presente, Senhor. Uma doçura viver cada dia sob a consciência de que o Senhor nos dá tão bons presentes que dá para fazer um rosário de coisas boas. Por isso, papai querido, feliz, contente, no seio da igreja, vamos prosear com a tua palavra aberta, o coração cheio de gozo e gratidão, e na tua imprescindível presença. Um beijo no teu coração, querido Deus, por esse arranjo todo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, queridos, o Senhor Jesus, no primeiro momento do seu ministério, ele se preocupou com o beabá, né? Primeiro momento do ministério de Jesus, oi, tudo bem? Ele se preocupou em ensinar o beabá, como está exposto nos evangelhos. Depois, o Senhor Jesus morreu, como é sabido. Depois, o Senhor Jesus ressuscitou, como é sabido. E passou ainda 40 dias fazendo hora extra para dar um upgrade naquilo que ele já havia dito no beabá. E depois picou a mula. Foi embora. E aí a gente vê Jesus de novo se manifestando lá no Apocalipse. Num encontro com João, num certo lugar, aparece lá Jesus de novo com João, só que ali não estava ensinando novidade. Ele estava falando que não acabou tudo, que vai ter um dia em que as cortinas da história vão se fechar, o dia do The End da história da humanidade. Ali no Apocalipse ele veio para tratar dessas coisas. Só que o mais curioso é que... Oi, Cristina. Tudo bem? Graças a Deus. Olha a dupla ali, olha que surpresa boa. O mais interessante é que... Eu falo da Cristina porque ela nasceu lá dentro de casa. O mais importante, interessante, não mais importante, porque tudo é importante, mas assim, uma coisa muito interessante é que o Senhor Jesus, ao tratar das últimas coisas, da parousia, chamada parousia, o Senhor Jesus, ele não dá praticamente nenhuma novidade no que diz respeito a engrossar os ensinamentos elementares. O que ele faz é dizer, basicamente, para que as pessoas permaneçam no que foi dito. Conserva o que foi dito, o que foi dado. Ser fiel até a morte ao que foi recebido. Então, a ênfase de Jesus, primeiro deu o beabá, depois deu um reforço, depois da ressurreição, e depois aparece lá no Apocalipse,
reforçando, dizendo assim, olha, tudo vai findar, vai ter o fim das coisas, vai ter uma conclusão, então segura a onda. Não foge, se fugir do propósito, se fugir da eira, se fugir do princípio, volta. Volta para o que foi dado, volta para o primeiro amor, se desviar dele. Ou seja, o que foi dito e fim. Aquilo é o que é. Permaneça naquilo. Ser fiel àquilo até a morte. Não fuja daquilo. Não negue aquilo. E é claro que isso é porque o mundo é bastante complicado. E o Senhor Jesus, ciente dos perigos no fluxo espontâneo da vida, são muitos. Muitos problemas, muitas tentações, muitos assédios, muita sedução, muita armadilha e muito engano. E o Senhor, sabendo disso, Ele entrega o tesouro, Ele reforça o tesouro e depois Ele volta e fala, olha, as coisas vão ficar muito complicadas. Tem uma história cabulosa, uma história nervosa, uma história irada, uma história punk, que não dá para fugir dela, e é preciso ter firmeza, é preciso se arraigar, se atarracar a tudo aquilo que é mais precioso que você recebeu, que é o que foi dito lá desde o começo. Aquilo é o mais precioso. Sabendo dos problemas, dos perigos, dos engodos, dos sofismas, Jesus tomou esse cuidado. Porque assim, eu entendo que muita coisa que nos daria a leitura de uma maldade, às vezes não é maldade. Às vezes é mais ingenuidade. Às vezes é um pouco de descuido, às vezes é um pouco de displicência, mas não maldade. Às vezes infantilidade, mas não ruindade. Não maldade. Muitas coisas às vezes nos daria até a leitura de maldade, mas não é maldade. Por exemplo, Eva, quando Eva, é claro que eu estou fazendo aqui, estou dentro de uma liberdade poética, interpretativa de um contexto lá, e que ninguém traga aqui o crivo da teologia, a companheira da homilética, como é que chama o nome? É hermenêutica. Não pode pôr o crivo de aferimento à hermenêutica nisso, mas assim, é mais uma viagem para expressar sem heresia, claro. Mas o fato é que a Eva parece-me que inebriada pelas belezas do jardim, foi encantada se afastando de um ponto crucial e se distraiu tanto e afastou-se e de repente estava muito longe. E caiu na lábia de uma sedução irresistível para ela, porque caiu. E deu no que deu. Sem cumpridar muito a história, deu no que deu. Parece a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Lembra do Chapeuzinho Vermelho? A mamãe do Chapeuzinho deu uma tarefa para ela. Então ela tinha um foco. Ela tinha um alvo e tinha uma tarefa. Mas ela foi cantarolando pelo bosque, encantada com as flores e os beija-flores.
E de repente, caiu na lábia do lobo. E deu no que deu. A história vocês conhecem. Sabe que o Senhor Jesus, quando ele era menino, ele fez uma declaração muito importante que está registrada em Lucas 2,49. Ele disse que estava aqui nesse mundo com uma missão, cuja qual era tratar dos negócios do meu Pai. Imagina, um menino, sei lá se ele estava descalço, com um calçãozinho de saco de açúcar, sem camisa, e olha para a mãe dele e fala assim: mamãe, eu estou tratando dos negócios do meu pai. E quando ele estava maduro para a sua missão, aparece para ele o lobo mau. Está registrado lá no capítulo 4 de Mateus. Quando ele estava maduro para a missão, aparece lá o lobo mau fazendo ofertas para ele, pensando que ele era um chapeuzinho vermelho. E a oferta era tudo coisa da dimensão terrestre, terrena, humana. A dimensão era assim, Mateus 4,3, manda que essas pedras se tornem pão. Olha a proposta. Era coisa daqui, necessidade imediata. Olha só, vai, pula que os anjos te pegam e não deixam você bater a cabeça lá embaixo. Não, pode pular, vai, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... O lobo mau pensava que Jesus era o chapeuzinho vermelho. E as propostas eram propostas que satisfaziam os anseios mais ancestrais da humanidade caída, da humanidade fraca, necessidade imediata. No versículo 8, ele fala assim: olha, tudo, espia, tudo é meu. Eu te dou tudo. Dou tudo para você. Dá o quê? Isso que você vê. Coisa para satisfação imediata. Coisas para agora. E o próprio apóstolo Paulo também tinha uma certa preocupação com essa estratégia antiga do lobo mau. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:3, ele fala assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, por mais de uma vez, foi tentado a se desviar do caminho da cruz. Por mais de uma vez. Em João 6,15, está escrito assim, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Era uma tentativa de desviá-lo. Ele percebeu, ele fez um raio-x assim do meio, da hora, do momento histórico, da turba, o momento social. Ele passou o scanner dele assim e já chegou a uma conclusão. O objetivo era desviá-lo do foco, que estava muito claro. Em Mateus 16:22, Pedro chega para Jesus com o mesmo objetivo, fala, não, senhor, o senhor não vai não. Lá tem uma cruz esperando. O pessoal lá está esperando o senhor, vão pegar o senhor e vão matar. O senhor não vai não. Não vai porque eu não vou deixar. Só se passar em cima do meu quadrado.
Pedro botou banca, falou, não vai, Senhor. E Jesus escaneou ele assim e viu que não era ele. Diz que Jesus viu alguém que estava escondido atrás dele. Lá para enganar a Eva, o bicho escondeu atrás da cobra. Agora, para tentar persuadir Jesus e tirar ele do foco, se escondeu atrás de um amigo. Jesus passou o scanner e viu assim, sai daqui, bichão. Para trás de mim, Satanás. Jesus viu logo. Era a pretensão do lobo mau tratando com Jesus, que tinha um foco. Como quem trata com um ingênuo. Como quem trata com um desavisado. Mas Jesus, a sua conduta era sempre reveladora de uma segurança. Em João 8,46, ele fala assim, ninguém me convence do pecado, seja qual pecado for, seja qual for, o pecado de desviar do foco, o pecado de afastar-se do propósito, seja lá que pecado for, ninguém me convence. Não tem argumento, não tem sedução, não tem encanto, não tem nada que possam oferecer para me convencer. Ninguém me convence. Estava tudo muito claro. Muito certo, muito definido. Porque a missão de Jesus estava arraigada, impregnada até no seu nome. E quando se diz no nome, biblicamente dizendo, significa dizer que estava no caráter, estava na estrutura da consciência existencial do indivíduo. Estava nele, e ele se confundia com o plano, era no nome. Ele e o projeto, ele e o nome, era uma coisa só. Olha o que está escrito em Mateus 1,21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus significa Salvador. Então, quando Jesus estava pescando lambari na pineira, lá no riacho, e a mãe de Jesus ia chamar ele para ir para a escolinha, e falava assim, Jesus, está na hora de pôr o uniforme para ir para a escolinha. É como se a mãe de Jesus, a Maria, estivesse dizendo assim, Salvador do mundo, está na hora de ir para a escolinha. E o menino estava mergulhando lá, nadando com os coleguinhas, chegava na hora do almoço, a Maria falava assim, Salvador do mundo, está na hora de almoçar. Porque Jesus é Salvador do mundo. Jesus é Salvador. Então o nome estava nele. A tarefa estava no nome, o foco, o alvo, o objetivo estava no nome, o que equivale dizer que estava no caráter, no sonho, na visão, na percepção do estado de coisas. O projeto e ele eram, já por princípio, uma coisa só. Agora veja uma coisa muito rica para se pensar. No princípio, na igreja helenista, não a igreja, era em toda a igreja, mas assim, em destaque, não na igreja de Israel, mas na igreja do mundo helênico, a igreja de língua grega, a igreja que nasceu sob a liderança mais do apóstolo Paulo, havia um conceito coletivo que foi chamado de Kyrios. Kyrios,
ou curios, como dizem alguns perfeccionistas da língua, mas como eu não sou grego, não tenho obrigação de falar o grego com perfeição, então eu falo Kyrios mesmo. Kyrios tem um significado direto, mas que o significado direto eu acho pobre. Eu acho o significado amplo mais significante. Porque o direto é que Kyrios é Senhor, só isso. Eu acho isso pouco. Porque se fosse para dizer Senhor, por que dizer Kyrios se não dizer Senhor logo direto? Porque Kyrios, quando se referia a Kyrios, se referia não a uma tradução direta da palavra, mas se referia a um conceito. Eu sou artista plástico e eu tenho uma série que eu pintei e esculpi e pus o nome de lavandaias. E lavandaias é uma palavra toda errada, é um neologismo todo errado. Por quê? Porque é do italiano. E italiano não pluraliza as palavras com S. Se fosse italiano puro, seria lavandaie, porque pluraliza com E ou com I. Aí eu pus o nome da série de lavandaias, que significa lavadeiras. E por que não chamar lavadeiras? Né? Podia chamar lavadeiras, mas lavadeira é a mulher que lava roupa. Lavandaia é a série de esculturas e pinturas do Juvenal Irene. Entende? É a mesma coisa aqui. Kyrios significa Senhor, mas Senhor é Senhor e Kyrios é conceito. E qual é o conceito de Kyrios? O conceito de Kyrios é que é um Senhor, mas não qualquer Senhor. É um Senhor que tem poder absoluto sobre uma propriedade invendável, inegociável, e ele tem domínio pleno sobre aquela propriedade. Isso é Kyrios. Tem poder para deixar viver ou poder de botar o ponto final. Ele tem poder para fazer o que quiser e não dar satisfação nem explicação. É soberano. Ele vai, ele vem, ou ele não vai, ou ele não vem, e não diz para ninguém porque vai ou porque não vai. Simplesmente toma a decisão e pronto, e acabou. Por quê? Porque ele não é Senhor só, ele é o Kyrios. E isso só cabe a Jesus. E na igreja, aquela igreja helenista que convivia com a pretensão de um César, que queria esse título para si, mas não tinha cacife para preencher os atributos do título. Então aquela igreja já estava acostumada a conviver com o conceito desprovido de conteúdo. E de repente chega um que diz: eu sou o Kyrios, eu vos apresento o Kyrios, o conceito com o conteúdo em plenitude. Então a igreja, cada indivíduo que aceitava Jesus, que entrava no barco de Jesus, que começava a caminhar com Jesus e ser discípulo de Jesus, tinha intrínseco, impregnada, amalgamado, misturado, indivisível na estrutura construtiva do seu próprio ser, a consciência calada do Kyrios, que significava: eu sou dele. Eu tenho um dono. Eu sou do Kyrios. Eu não sou mais meu. Eu não sou dono de mim. Alguém é meu dono pleno, completo, absoluto. Ele escreve a história da minha vida. Qualquer que seja a história da minha vida, se for
espada no meu pescoço, é a escritura dele. Se for um carro do último tipo, escritura dele. E se for andar a pé para o resto da vida, é escritura dele. Porque o governo da minha existência passa pela escritura sua. A consciência do Quírios. Não tem nada do diabo na minha vida. Tudo que tem na minha vida, muito embora faça uma leitura de que isso é do diabo, mas é do Quírios, é a ação do Quírios na minha vida. E essa consciência, 1 Coríntios 6:20, diz assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. Você é chancelado, carimbado. Existe uma chancela que testifica a propriedade intransferível, inegociável. E aí diz quem é o dono: os quais pertencem a Deus. E 2 Coríntios 5,15 diz assim: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por eles morreu e ressuscitou. Então, o indivíduo que naquela igreja, que se aproximava do Quírios, que se aproximava de Jesus sob a consciência do Quírios, se aproximava não para pedir nada, se aproximava só para adorá-lo, só para servi-lo, com tudo que é e com tudo que tem. Se aproximava dele não para negociar, não para tramar, não para investir na bolsa dizimista de valores, para depois receber centuplicadamente. Não existia esse pensamento. O único pensamento era de ter a consciência desse privilégio de ser aceito por ele, de tê-lo por dono, de pertencer a ele, de ter a quem se pertencer plenamente. Sentir-se sob um dono, cada músculo, cada fato da existência, cada ir e vir, cada fração do teu existir pertencer a alguém, está sob a tutela, sob o olhar, sob o governo de alguém. Isso é o que aproximava, era a consciência comum da igreja. E a atmosfera cristã estava saturada, não precisava explicar para as pessoas, porque a atmosfera estava saturada desse sentimento que movia o povo. Estava saturada desse pensamento, dessa quentura, desse calor. Essa consciência pairava, essa consciência impregnava. Era a consciência do pertencimento a Cristo. Consciência do pertencimento. O meu osso sabe de quem eu sou. Cada célula minha sabe de quem eu sou. A consciência do pertencimento. O eu sou de Cristo era um senso comum. E esse senso comum não era gratuito, ele era acompanhado de uma chancela íntima. E eu não procuro Jesus para oferir nem o benefício simplista da salvação. Eu quero ter um dono.
Eu quero é ser dele. Ele é o Kyrios. Eu quero ser dele. Ele não precisa me dar nada. Não precisa me dar nada. Eu não quero perder o meu tempo pedindo coisas para ele. Eu quero é ser dele. Eu quero usufruir do direito, ou não sei se é direito, mas eu quero amá-lo. Eu quero que ele deixe eu amar ele. Se ele deixar eu amá-lo, já estou feliz, não precisa me dar nada. Não precisa nem curar a minha coluna, só deixa eu amar ele. Se eu morrer com essa coluna enferma, não tem problema, mas eu quero amá-lo. Se ele deixar, não precisa curar minha coluna, não precisa me dar casa, não precisa me dar carro, não precisa me dar esposa nem namorada, não precisa me dar filhos, não precisa abrir a minha madre, não precisa me dar curso, nem faculdade, nada. Eu quero amá-lo, eu preciso. Isso para mim é visceral, isso para mim é imprescindível, isso para mim é tudo, eu só quero isso. Tudo mais é lucro. É como um sundae que tem uma cereja na ponta. Se não quiser me dar a cereja, não tem problema. Eu me viro com o sundae. Agora, por favor, não me dê só a cereja. Porque uma cerejinha sem o sundae embaixo, fala sério. Eu não estou me importando com a azeitona da pizza. Eu quero a pizza. Só me dá só a azeitona, não vai ter muito, né? E eu ficar pensando na pizza. Eu quero é Jesus. E eu sei que Ele dá casa, eu sei que Ele prepara bons casamentos e bons relacionamentos, eu sei que Ele faz todas essas coisas, mas eu não me relaciono com Ele com vistas nessas coisas. Eu quero é ser amigo dEle, eu quero sentir Ele pertinho, eu quero sentir a sua quentura. No meu leito de enfermidade, não precisa me curar, mas por favor, fica aqui comigo. Quero sentir o Senhor pertinho. Se quiser curar, cura. Se não quiser, eu vou orar, porque o Senhor ensina a orar. O Senhor ensina a pedir. Mas por favor, Jesus, não vá confundir isso que eu estou pedindo. Que eu quero ficar com o Senhor por interesse, porque o Senhor cura, porque o Senhor arruma casamento, porque o Senhor expulsa o demônio, o Senhor me protege, o Senhor me guarda na frente, na diante, na traseira, na esquerda, na direita. O Senhor me cerca por todo lado, e por conveniência de tudo isso que o Senhor dá, eu fico com o Senhor. Por favor, não confunde as coisas. Eu estou pedindo, mas se o Senhor não quiser dar, não precisa dar não. Se eu tiver morrer com essa enfermidade, eu vou morrer com essa enfermidade. Ninguém vai ficar para a semente. Um é queimado no fogo, no incêndio, o outro é comido pelo jacaré, e outro sofre a tromba d'água e é engolido pela água, e outro morre de câncer, e outro morre de outro jeito. E então não importa que porta que eu vou passar para encontrar-me com o Senhor. O que eu quero é ser teu amigo, é caminhar com o Senhor. Não posso me imaginar longe do Senhor, não posso. Isso é a consciência do Kyrios. E essa consciência era a consciência que estava impregnada naquela igreja, bem diferente dessa igreja que hoje inverteu a cultura do pertencimento. Agora eu não sou mais de Cristo, agora Cristo é meu. Cristo é meu. Meu santo casamenteiro. Cristo é meu herói. Cristo é meu poderoso. Meu criado, meu financista, que administra a minha empresa e faz ela crescer a cada ano, apresentar um saldo positivo. Meu médico curandeiro, que toda vez que eu estou enfermo, eu bato a campainha, ou então estalo o dedo e falo, pode vir.
poderoso. Esfrego a lâmpada e ele aparece, eu manifesto já meus desejos e fala, vai agora e cumpre. Ele só volta aqui quando cumprir, porque afinal você é Deus e você está fazendo o teu papel. Não pensa que está na vantagem porque está me curando, não, porque você é Deus, é função tua. Não vejo vantagem nenhuma, não é mais que a sua obrigação. E aí a igreja fica numa relação financista, uma relação egoísta. Até a salvação, às vezes, se nos parece dentro deste conceito perdulário de uma igreja que quer levar sempre lucro, que se aproxima de Jesus com interesses, na dimensão do horizonte para baixo, está sempre parecendo essa ideia de uma relação interesseira, onde até a salvação é um ato egoísta. Porque quem é que quer ir para o inferno? Só se for burro, ou se for muito idiota. Então todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Então vai falar com quem? É claro que quer ser amigo de Jesus, porque ele é o dono do céu. É pura conveniência. Não tem interesse. Sabe aquela pessoa rica, que todo mundo que se aproxima dele, aproxima por interesse? Ninguém quer ser amigo de verdade. Isso não tinha, né? Ninguém queria saber de... Antes, pelo contrário, as pessoas que aceitavam Jesus ficavam tão felizes que iam, vendia tudo que tinha e vinha, depositava lá para a obra de Deus. Por que faziam isso? Porque não interessa mais. Não interessa mais, não quero mais saber de carro, casa, namorada, se nem não deixar pai, mãe, amigo, vai deixando tudo, larga tudo, porque o mais precioso é isso, eu quero é Jesus. O resto é azeitona na pizza, se vier bem, a gente come, se não vier, come sem azeitona mesmo. Quem está importando com azeitona, tem uma pizza bonita ali? Quem está se importando com cereja, se eu tenho um baita de um sundae na mão? Ah, fala sério. É claro que todo mundo é assistido, não vá confundir a colocação aqui. Eu penso que eu tive 3 vezes desenganado dos médicos. Eu fui mandado para casa para despedir dos parentes e viajar para o céu. Entende? Com um problema na coluna que 3 juntas médicas disseram que não tinha jeito. Mas e se Jesus não curar? Não tem problema. Sabe o que eu faço? Tem profetas que vieram falar para mim. Falaram assim: irmão, o Senhor Jesus falou, a minha graça te basta. Orou 3 vezes, depois Jesus falou, não, me abraça aqui. Eu falei, senhor, mas fala a verdade, isso aí não bate com a minha história não, tá? Por quê? Porque Paulo ouviu de Jesus, a minha graça te basta, porque ele alcançou coisa que não encontrou palavra para transformar em código para revelar para os homens. E ele falou assim, eu fui arrebatado até o 3º céu, onde ouvi coisas inefáveis. Inefáveis é que não existe, não inventaram palavra para falar aquilo que ele viu, de tão glorioso que era. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Quer dizer que eu fico só com o lado ruim? Falei, não, eu vou pegar outro texto para mim. Batei, abri-se e vou usar. Pedi e receberei. Pede. Pede uma vez, pede 2, pede 10, pede 1000. Estou pedindo. Mas isso não pode, dentro do meu ser confundido com uma situação em que eu boto Deus em xeque, ou que eu manifeste que o meu interesse é ser curado, é estar sempre no bem bom. Não, no mundo tereis aflições, eu participo da aflição, e o apóstolo Paulo fala que é privilégio dos crentes participar das aflições de Cristo, passar sufoco, chorar.
sentir tristeza, ameaça. Não são todos os crentes que vivem no bem bom, não. A grande maioria teve as suas cabeças cortadas. Ainda hoje, no Oriente lá, o Estado Islâmico lá, todo dia mata crente, todo dia. Naquele dia que apareceu a notícia lá que mataram 82 e apareceu os corpos das criancinhas tudo metralhado assim, não sei se vocês viram, deve ter visto. Aquilo lá era tudo crente. É tudo crente. Sabe por que mataram eles? Porque eles não aceitaram a fé islã. E por que não contam isso? Por que não falam? Só fala que eles mataram, mas não fala que matou os crentes. Por que não fala? Você nunca se questionou isso? Ora, a mídia está mancomunada com um projeto que visa destruir a família, destruir princípios, valores estabelecidos, maturados. Quer destruir pensamentos que são conservados, e todos eles ou nasceram daqui ou têm eco aqui na palavra de Deus, e por isso eles não querem os crentes acordados. Que é todo mundo zumbi, todo mundo anestesiado, todo mundo dançando funk, todo mundo pulando carnaval. Todo mundo no frevo do Pernambuco. Que é todo mundo na festa. Todo mundo na boquinha da garrafa. Entende? É por isso, então eles não vão falar a notícia completa. Fala que foi morto. Um dia aparece 25, outro dia 82, outro dia não sei, e nunca falam. Para você descobrir, você precisa ouvir um representante da ONU que estava lá, um pastor, e que está acompanhando tudo. Então, num canal paralelo, que nem tem tanta expressão midiática, é lá que você ouve a história completa. Entende? Crente em Jesus nem sempre é livrado da perseguição, da morte. Quando tem um incêndio, queima crente que está lá dentro do incêndio também. Aquela história lá, se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Quanto crente morre no incêndio? Lá nas Torres Gêmeas, tinha um monte de crente lá, morreu tudo queimado. Você está nadando lá na praia do Pernambuco? Não é lá que tem tubarão? Você pensa que a hora que ele chega assim, dá uma cheiradinha e fala, não, esse é crente. Esse eu não como. Come igual. Vai virar excremento de tubarão no fundo do oceano. Entende? Então, a vida é dura para todo mundo igual. E não é isso, esse interesse de um livrador, de um super-herói que nos livra de tudo, que nos faz seguir a Jesus. Os que nos faz seguir a Jesus é que Ele é o Quírios. Ele é o dono, Ele é o cara, Ele é o Senhor, Ele é o bambambam do universo, entende? Ele inventou, Ele tem como é que chama aquele negócio que fala como é que funciona o ventilador quando a gente compra? Ele tem um manual de fabricação teu. Sabe tudo a respeito de você, como funciona você, não como humanidade, mas você como individualidade, o manual de cada um. Entende? Ele te receber como amigo, ser amigo dele. Ter a consciência de uma caminhada com ele. Isso nos leva a um posicionamento de compromisso com um Deus que é fiel, porque Deus é fiel. Mas os crentes dessa vibe não precisam ser tão fiel. Não é? Não precisa ser tão fiel. Deus é fiel. Você lê no carro assim, o carro passa, vum,
sapecando tudo quanto é farol, quase atropelando as pessoas, e aí vocês veem atrás lá, Deus é fiel. Por quê? Porque Deus é fiel, mas a gente não precisa ser tão fiel. Por quê? O que é ser fiel para nós? O que é ser fiel? Ser fiel é pagar os dízimos. É isso, nessa igreja contemporânea, ser fiel, ser crente fiel, é crente dizimista. Não tem nada a ver com fidelidade. Você pode ser fiel, desde que você seja fiel. Porque fiel, olha só, fiel, o que significa fiel? Em fiel, na palavra fiel, tem fiar. Fiel, fiar é confiar plenamente. E fiel tem E o que é ela? Ela é Deus. Fiel é Deus em quem se confia plenamente. Então, Deus é fiel. E Deus não é fiel a você, não. Essa é outra coisa que está toda errada por aí. Tem até um hino que fala que Deus é fiel a mim, não tem? Fiel a mim não tem nada disso, não é assim. Deus não é fiel a mim, e nem fiel a você. Deus é fiel a si. A Bíblia diz que se você for infiel, Ele permanece fiel, mas não a você. O texto conclui dizendo assim, por que Ele permanece fiel? Não pode negar-se a si. Ele é fiel a si. Entende? É claro que a gente sai ganhando quando ele é fiel a si, porque ele promete, e por ser fiel a si, ele acaba cumprindo, mas não é porque é fiel a você. Ele é fiel a si. O que é fiel? Fiar Deus em quem se fia. Fiel Deus, Deus. Fiar. Então, Deus em quem se pode confiar. Por quê? Porque Ele não exercita a fidelidade, Ele não pratica a fidelidade, Ele é. Entende isso? É a sua estrutura, é o seu arranjo existencial, se é assim que a gente pode dizer, porque na verdade, bom, não vou falar uma coisa, senão vou escandalizar, depois a gente conversa profundamente. Mas Deus, Ele é fiel é o pêndulo de aferimento do juízo irrevogável, inalterável. O pêndulo de aferimento do juízo, do reto, do que tem de ser. Não é juízo enquanto castigo, é juízo enquanto o que é justo, juízo, justo. Justeza, ele é o pêndulo de aferimento da justeza. Isso é fiel, o fiel da balança, o fiel que não pende nem para lá nem para cá, porque é justeza absoluta. Deus é o pêndulo de aferimento da justeza absoluta. Agora, o que foi engendrado em nós é que Deus é fiel em qualquer circunstância, em qualquer situação, e que o homem, quando ele dizima, quando ele paga, ele meio que está intimando Deus a praticar uma fidelidade a si. Mas as implicações do pertencimento, da consciência do pertencimento, nos leva a uma postura diferente da postura comum nos dias de hoje, da igreja mercantilista, da igreja financista, da igreja que quer levar vantagem em tudo e como ela não consegue, então chama o Chapolin Colorado para resolver qualquer problema e deixar ela como cabeça e não por cauda, para ela ter acesso às riquezas da terra porque ela é filha do rei. Chama o Chapolin Colorado que resolve todos os seus problemas, só que o Chapolin Colorado, no caso da igreja, chama Deus, Jeová.
Jeová Jiré, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Chama-se Jesus Cristo, chama-se o Espírito Santo. Mas existem implicações diretas que, no dia a dia, no cotidiano abstrato das vidas, das pessoas, na sua existencialidade, enquanto escrevem as suas vidas, tem um resultado, essa consciência de que Jesus não é meu. Eu sou dele. A cultura do pertencimento invertida. Jesus não é meu. Eu sou dele. Jesus não é meu. Eu sou de Jesus. Eu não faço dele o que eu quero. Eu não uso ele como abracadabra, aricatumba, escundaba. Não é varinha de condão, não é lâmpada para eu esfregar, lâmpada maravilhosa. Eu que sou dele, eu não sei nada. Ele, se ele quiser me revelar o meu destino, ele revela, mas eu não sei nada. Estou caminhando na conduta dele, debaixo da asa dele, sob a proteção dele, ou sob o olhar dele, que às vezes não me protege, porque ele não quer proteger. E pronto, o Quírios não dá satisfação para ninguém. Paulo teve a sua cabeça cortada e Jesus não apareceu para pedir desculpa para a família, falar, desculpa aí, ele creu em mim, eu não livrei ele. Entende? Não, ele foi porque foi e pronto, acabou. Você viu a semana atrasada aí, a semana que passou, sei lá qual semana, aquela família que estava saindo do culto e que veio o rapaz, atropelou lá umas 15 pessoas, matou todo mundo e estava bêbado com 1 quilo de cocaína no carro. E sabe onde ele está? Passeando pelas ruas do Rio de Janeiro. Não está preso, não. Passou escondido 24 horas para passar o negócio lá, né? O flagrante. Depois se apresentou com um advogado e deu o depoimento e foi solto. Tá bom. E os crentes? Estavam numa vigília, passaram a noite. Eu não sei se é vigília ou era culto, só sei que louvaram, cantaram, que Deus é fiel, que Deus cuida de mim, e que não sei o quê, e encontrou com um carrão que esmagou todo mundo e acabou. E aí? Quem é que bota o dedo no nariz e fala, ei, peraí, você pisou na bola, cara, cadê os anjos que você falou que ia mandar? Esse papo de anjo que vai te guardar e que não sei o quê, que blá blá blá, não tem isso, né? Não tem. O Quírios é o Quírios, ele faz o que quer e acabou. A consciência do Quírios nos leva a um posicionamento diferente daquilo que a gente tem hoje. Por exemplo, é comum entre nós, quando a gente vai viajar, a hora que entra no carro, ora. Senhor, guarda a nossa viagem, não deixa o capeta furar o pneu, não deixa o demônio mexer, engripar aqui o negócio lá do carburador, guarda, põe anjo na direita, na esquerda, não sei o quê. Sabe, é comum a gente fazer esse tipo de oração, nos guarda na ida, na volta, etc, etc. Agora, ninguém, quando chega na viagem, se lembra de fazer uma oração e falar, Senhor, obrigado, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou do mal, chegamos bem, estamos todos felizes. Ninguém faz essa oração. Ninguém. Eu já tomei por princípio, eu jamais oro a Deus pedindo para Ele me guardar numa viagem. Jamais. Tenho vergonha. Sabe que eu tenho vergonha disso? Eu tenho uma vida visceral de ligação intrínseca com o meu Deus o tempo todo. A oração não para, a reverência não para, a adoração não para, o grude não para, o apego não para. É o tempo todo sob essa consciência do Quírios. Então eu não preciso orar para Ele guardar. Imagina se eu vou perder tempo com isso. Ao invés de perder tempo pedindo para Ele me guardar o carro, o pneu do carro, o carburador do carro, eu entro no carro e começo a louvar. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de viajar. O Senhor está comigo, eu estou feliz. Eu vou em qualquer lugar. O Senhor está comigo, eu estou feliz. Eu vou, eu volto, eu faço, eu negocio, eu aconteço, o Senhor está comigo. Eu estou caminhando feliz na vida, escrevendo a minha boa história junto com o Senhor. Eu enfrento qualquer coisa, o Senhor está comigo, pode chover, pode acontecer qualquer coisa. O Senhor está comigo é o que me basta, é isso que eu quero. O Senhor é que manda. Entende isso?
Só sob a consciência do Quírios é que a gente muda a nossa atitude na nossa vida comum, cotidiana. Ser de Cristo implica em ser com Cristo. E ser com Cristo eu quero me referir, por exemplo, a Lucas 15:2, que diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Atos 17:28, que diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A consciência do Quírios nos leva a ter uma conduta que o fluir da vida é com Ele. Sem Ele não existe vida. A vida flui com Ele, nos atos mais banais, insignificantes. Na hora de tomar um cafezinho, na hora de beijar um amigo, de abraçar a companheira, de educar um filho, de chublamber o sorvete, o picolé de abacate. Qualquer coisa, a consciência do Quírios me faz sentir escrevendo a existência minha com Ele o tempo todo, e sem Ele nada. Ser de Cristo implica em ser por Ele, seja qual for a situação. Ele me pôs como representante. Ele disse que eu receberia uma potencialização igual a que ele tinha enquanto exercia o seu ministério na terra. Ele falou: fica em Jerusalém até você receber aquilo que eu tinha enquanto eu andava por aí fazendo tudo que eu fiz. E então você vai até o fim do mundo e vai ser minha testemunha. Entende? Ser dele significa ser por Ele em quaisquer circunstância. No tempo bom e no tempo ruim, no dia bom e no dia mau. O texto que diz em Mateus 19:21, vai, vende tudo que tem e me segue. Entende? Eu não preciso de coisas, eu preciso de Jesus. Eu posso abrir mão de coisa, qualquer coisa, mas eu não posso abrir mão de Jesus. Mateus 10:37 diz assim: quem não deixar pai, mãe, irmão não é digno. A minha dignidade é Ele, não é pessoas, não é ninguém, não é coisa, não é. A minha dignidade é Ele, eu quero é Ele, o que me basta é Ele. Lucas 9:23, negue-se a cada dia, cada um negue-se a si, tome a sua cruz e segue-me. Negar-se, seja qual for a situação, a circunstância. É perseguição? Estou no barco dele. O barco está furado? Estou no barco dele. Ele não sabe todas as coisas. Não mandou o apóstolo Paulo num barco furado ir para a Grécia? Ele sabe tudo. Não importa. Não importa, não vai não, Paulo, porque lá vão te pegar. Vão cortar teu pescoço. Mas não tem jeito, eu vou, não tenho medo. Eu não posso ficar sem ele. Eu não posso ficar sem ele, mas sem pescoço eu posso. Sem cabeça eu posso. Sem perna eu posso. Sem coluna eu posso. Sem carro, sem celular, sem computador. Sem marido, sem esposa, eu posso. Com a madre fechada ou a madre aberta, eu vou ficar triste, vai ser dolorido. Mas o mundo é lugar de aflição e tristeza. Fazer o quê? Aqui não é o céu. Eu só não posso ficar sem Jesus. Eu não posso ficar sem dono. Eu morro, eu fico louco, eu fico agressivo, eu fico insuportável. Eu não me aguento se eu ficar sem Ele, sem dono. Eu não vou aguentar. Eu tenho a consciência do Quírios. Fui carimbado, chancelado. 1 Pedro
13 diz assim: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ser de Cristo implica em ser através de Cristo. E aqui tem uma coisa bastante complicada que eu quero dividir com vocês, que é a respeito de João 3,30. Porque ser através de Cristo significa que o meu ser existencial, os eventos que encadeados dão a leitura de que eu existo, de que eu estou vivo, eles passam pelo crivo, não pelo crivo, pelo prisma chamado Jesus, ou seja, a minha manifestação existencial passa por ele, e então eu me manifesto como existência. Olha só, em João 3,30 diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui, às vezes, é visto de uma maneira tão piegas que às vezes eu fico com vergonha das pessoas quando fala esse texto aqui, com aquele tipo de piedade forçada, falando assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus não quer que ninguém diminua, fala sério. Esse texto aqui tem contexto, não pode pegar ele isolado e aplicar genericamente na vida. Jesus não quer que você diminua, isso aí é teoria budista, da nulidade do ser, a teologia da nulidade do ser é kardecista, é budista. Jesus nunca, em nenhum ponto da Bíblia pretende isso, antes pelo contrário, a gente vê Deus dividindo a glória com a gente, dando glórias para o homem, abençoando o homem, fazendo com que o homem esteja uma autoestima elevadíssima, realizando obras que só Deus realizaria. Convém que ele cresça e que eu diminua. O contexto lá era que João veio para jogar o tapete vermelho para a chegada de Jesus. E já jogou o tapete e agora está todo mundo confundindo, falando assim, você é o Jesus ou tem outro? É você que é o Cristo ou é o outro lá? Tem um lá que está falando que é, e você também fala, qual que é os dois aí? Até João parece que entrou numa, né? Falou assim, vai pergunta para ele se ele é mesmo ou qual que é a história, qual que é a onda. A gente vai ter que esperar outro. Será que Elias veio ou será que Elias não veio? Uma confusão. João falou assim, epa, o negócio aqui está ficando bem embaçado. Eu preciso sair de cena, porque convém que ele cresça e que eu diminua. A história é outra, tem contexto, não é essa aplicação banal do crente não brilhar. A gente tem que brilhar, só que brilhar passando por ele como prisma. Quando eu brilho o brilho dele. Entende? Eu sou bonito porque é a beleza dele. Eu sou elegante porque é a elegância dele. Eu faço questão de ser polido, educado. Para quê? Para manifestar ele. Eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer Jesus olhando para a minha vida. Como que ele era bonito, elegante, de fala caprichada, de modos educados, de generosidade, de perdão. As pessoas conheçam Jesus olhando para mim. Eu quero que todo mundo, quando olhar para mim, vê. Não tem oportunidade de conhecer Jesus? Olha para mim, ué. Olha para mim. Não é assim que o apóstolo Paulo falou? Ele disse, não sei se sou eu que vi, você é ele, está aqui em mim, não sei, mas misturou tudo. Porque ele, em João 14, já manifestou o desejo. Ele falou, pai, eu quero que seja assim um negócio. Assim como o Senhor, nós dois somos misturados, junto um com o outro, misturado, indivisível, inseparável, eu quero que ele seja também tudo misturado comigo, eu misturado no Senhor, eles misturados em mim, eu neles, e todo mundo junto, e fica tudo uma coisa só. Então, essa é a síntese do capítulo 14, do 17, né, de João, quando Jesus ora,
aquela oração sacerdotal para misturar tudo. Ou seja, Jesus Cristo vislumbrava esse dia que depois da sua morte derramaria o Espírito Santo e todo mundo manifestasse Ele. Não é viver sem glória, mas é manifestar a glória dEle. Não é ser bobo, porque senão você vai se aparecer muito. Não. Olha o que diz Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero glória assim. Eu quero gloriar-me. Mas só que é numa coisa só. Na obra dele. Naquilo que ele fez. Na cruz dele. Quero me gloriar nisso. Noutra coisa não. Longe esteja de mim gloriar-me. Longe. Não quero glória. Não quero. A não ser. Quando passa por ele, aí eu quero muita glória, quero que a minha vida toda, quando eu fizer faculdade, eu quero a melhor nota, porque eu passo por ele. Quero ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor faxineiro, porque eu quero manifestar ele, eu quero muita glória em nome dele. Eu quero brilhar, qualquer coisa que eu fizer, eu não aceito o miúdo, o tacanho, porque isso não vai manifestar ele. Vai manifestar a minha carne. É a glória do mundo, para quem eu estou crucificado, eu quero grandão, eu quero bonito, eu quero brilhante, eu quero elegante, eu quero glorioso, quero tocar muito. E alguém chegar e falar para mim assim, pô, como você toca, hein? Eu não quero dizer assim, não, faça uma coceguinha na corda. Não, quero dizer, não, você não viu nem a metade. Você não viu nada ainda. Só isso que eu fiz aqui, você está admirado? Você não viu nada. O problema está em Apocalipse 4,10. Olha aqui o que diz em Apocalipse 4,10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Lembra do texto introdutório lá que fala que Jesus Cristo, lá em Apocalipse 22, 11 e 12, fala. Primeiro o texto anterior fala do nosso apego, que nada vai nos separar, que nós estamos grudados nele, que ele é o cara, ele é o rei, é o bambambam, ele que manda, faz, vem, forma, ele faz tudo, jamais vou me separar disso. E aí tem a promessa do texto lá, fala assim, olha, cuidado, hein, pessoal, guarda o que vocês têm, porque, olha, lá no céu vai ter galardão. Eu estou com o meu galardão, vou distribuir para todo mundo. Vai ter presente para todo mundo. E aí, a crentaiada pode pensar que eu vou servir Jesus, porque senão, se chegar lá, eu não vou ter galardão. Todo mundo de olho no galardão, recebe um monte de galardão na terra, e ainda fica trabalhando só porque no céu vai ter galardão. Sabe qual é a utilidade do galardão? É ter alguma coisa para depositar nos pés do Cordeiro. Ter alguma coisa. Eu recebi um dom. Aqui, já aqui, não lá, aqui. Igual, por exemplo, eu faço pintura, escultura, faço obra de arte. Aí um dia um rapaz chegou e falou assim, uma tal de Daniela Thomas, falou assim, pô, Juvenal, você é o Leonardo da Vinci da atualidade. Eu falei, sou mesmo. Sou mesmo. O que ela fez? Ela me deu coroas. E pensa que eu vou recusar? Ah, não, dá umas pinceladinhas aí. Não, eu não vou diminuir. Imagina, eu quero brilhar. Só que eu quero passar pelo prisma. O meu prisma chama-se Jesus Cristo. A hora que alguém me dá uma coroa, eu pego correndo e boto ela nos pés de quem de direito. A pessoa fala assim, você pinta muito. Eu falo, pinto mesmo.
graças a Deus. Falei para ela, sabe por que eu pinto bem? Sabe por que eu esculpo bem? Sabe por que eu sou o Leonardo da Vinci dos tempos modernos? Porque o meu professor é o melhor professor de todo o universo. O nome dele é Jesus. Não neguei a coroa, peguei correndo a coroa e mais que depressa botei ela no pé dele. Entende? Falar para o neto assim, pô neto, você é tão bonito. Aí o neto fala assim, sou mesmo. Graças a Deus. Pega a coroa correndo e põe no pé de quem de direito. Não é negar a glória. Recebe a glória. E depois põe ela no lugar certo. Não é ufanismo. Não é glória própria. Não. Todo o existir daquele que tem a consciência do Kyrios, o seu mover, a manifestação dos eventos da sua vida, todos eles só têm sentido por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Vós sois a carta de Cristo. O que é uma carta? A carta é onde eu bato o olho assim e leio. E quando eu leio Cristo no texto e leio o indivíduo nas entrelinhas do texto. Por isso é que tem tanta ingratidão, perdeu-se a consciência do Kyrios. Estou encerrando, viu, queridos? Perdeu-se a consciência do Kyrios. Por isso que tem ingratidão. As pessoas são ingratas, não estão satisfeitas com o nariz, não estão satisfeitas com a orelha, aí corta a orelha, espreme a orelha, arrebita o nariz, e aplica uns trem na bunda, puxa o negócio aqui, e é tanta malabarismo de ingratidão que faz, que fica todo deformado, parecendo que passou pelo laboratório do Frankenstein. Aquelas criaturas esticadas assim, que não pode dar risada, que parece que é feito de plástico, tem uma valvulinha nas costas que alguém encheu, assoprou, e ela encheu e ficou assim. Aí parece que qualquer hora que tira a valvulinha vai... Sabe o que é isso? Produto da ingratidão. Gente ingrata. Precisamos ter gratidão, cada um ser feliz consigo, com aquilo que é, e dar glórias a Deus, ser grato pelo que o amigo faz, com o que o outro faz, grato ao papai, grato à mamãe, grato ao avô, à vovó, grato à praça, grato ao jacaré, ao passarinho que faz piu-piu, ao elefante que faz... cheio de gratidão o tempo todo para com tudo no teu contexto. Entende isso? Aí você sobe a consciência do Kyrios que te deu a graça de existir. Era mais de 400 milhões para subir pela trompa de Falópio e chegar à terça e fecundar um que estava lá esperando. E você, não os outros. Só isso me enche de gratidão, a consciência do Kyrios me leva a entender que havia propósito, que eu tenho dono. Eu quero viver com esse que quis que fosse eu estou aqui. Não quero perder tempo com coisas da dimensão daqui para baixo. Eu quero investir em coisas perenes, eternas. Eu não quero viver com Ele pelo que Ele pode dar. Eu não quero nada. Já recebi muito só de existir. Já estou no lucro. O resto é azeitona. Eu vou fazer festa se vier uma azeitona. Vou fazer uma festa imensa se Ele me curar a coluna, porque além de eu conhecê-lo, além de eu ter a sua palavra, quanta gente que poderia conhecer e não conhece, eu conheço, não sei que critério que Ele arranjou para dizer que fui eu. Não sei qual é o critério, mas eu sei que eu conheço. Eu falo com Ele. Eu tenho reunião íntima com Ele, olho no olho, face a face. Isso é privilégio, não quero mais nada. Se vier alguma azeitoninha nessa pizza, eu vou fazer uma festa imensa. Mas o maior motivo para a festa eu já tenho. Eu o conheço, Ele é meu amigo, Ele deixa eu amar Ele.
Ele deixa eu dar um pouquinho daquilo que eu conquistei neste mundo para divulgar a sua bondade. Ele deixa. Isso para mim é tudo. Eu já estou no lucro, não vou pedir nada. Não podemos continuar com essa coisa de campanha para isso, campanha para aquilo, 7 semanas da vitória, 12 sexto para 12 dias de vitória, 12 dias da campanha para 12 meses de não sei o que lá. Não, vamos parar com essa coisa. Nós não nos relacionamos com Ele pelo que Ele tem para dar. Queremos nos relacionar com Ele pelo que Ele é. Ele é o Quírios, dono da nossa vida, e se Ele deixar a gente amar, Ele está bom demais, o resto tudo é lucro, tudo vai ser motivo de grande festa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. E eu sou bonito mesmo. Glória a Deus. Ah, que bom. Nós vamos encerrar nosso trabalho por hoje.